E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que tem um certo destaque aqui no canal, que é o Tokusatsu, né, o gênero live action no Japão, né? E é claro, como eu falo, é para o público que se interessar por esse assunto, né? Aqueles que não gostam, torcem o nariz, né? Eu acho que deve procurar outros assuntos, né? E eu quero falar sobre uma série que eu sempre quis falar, né? E eu acho que assim, chegou o momento, aproveitando aí o possível retorno dos Metal Heroes, né? Na grade ali da Toei Company, né? Que está voltando a produzir em 2026 os Metal Heroes, que tinha parado lá em 98, 99, né? Com séries assim que já não estavam perdendo a sua essência, né? A gente conhece aí, até disponibilizada ali pela Sato Company, né? Séries clássicas ali como Gaban, que agora entrou na grade, Jaspion, Jirai, Giban, né? E tem outras aí como Metalda, que nós já falamos em outro vídeo, Spielberg, e tem tantas outras aí que tiveram um sucesso, né, considerável aqui no Brasil. E eu venho falar da série de 1993, Tokusou Robo Jump Person, ou Robô Investigador Jump Person, né? Que para muitos assim, se trata de uma cópia de Giban, mas eu considero melhor que Giban, né? Com todo respeito ali ao Hiroshi Tokoro, a Konami Mashita, né? Eles que viveram na Alto Tamura, Giban e a Ayumi, estão presentes aí nas redes sociais, né? E são bem abertos ali, calorosos com os fãs brasileiros, né? E até com a Konami eu já troquei algumas mensagens, realmente ela é muito simpática, né? Mas eles que me perdoem, mas Jump Person é uma série mais bem acabada da que Giban. Que Giban não aprofunda tanto assim nos vilões, né? E não tem tantos elementos assim interessantes para se destacar, tantos personagens icônicos, né? Começa a pensar nos vilões, né? De Giban, a gente pensa, obviamente, Madogarbo e na Rainha Cosmos, né? E para por aí, mais ou menos, né? Nem o Dr. Jamari, que é o líder ali da Biolon, desperta tanto, assim, tanto fascínio entre os fãs, né? Porque, claro, grandes histórias temos que ter grandes vilões também. Bons vilões é importante para a trama, senão fica uma coisa rasa. E é o que eu não vejo, né? Uma trama rasa em Jumpers, né? Que em meio ali ao desenvolvimento tecnológico, né? A inteligência artificial dominando ali todos os lares, como está acontecendo hoje em dia, mas tem os robôs domésticos, os robôs que exercem, né, as tarefas na sociedade em todos os setores, né? E o Jumpers é um robô criado pela cientista, né? Que até eu vou ver aqui o nome, né? Vou entrar aqui no elenco, né? Que é um elenco muito vasto. É a Kaoru Saigusa, interpretada por Todoko Kawashima, né? Não lembro de ter visto alguma outra obra com essa atriz. Ela cria um robô, né, policial, né, para intervir ali nas cenas de crime, né? E também para punir robôs infratores que estão se voltando ali contra a sociedade, causa aquele curto-circuito, né? E no momento ali de também um problema ali vamos dizer assim, um problema interno do Jean Person ali, na sua estrutura, ele acaba sendo desligado. Depois de um tempo ele é religado, né, com outras características mais humanas, e daí começa a história, né? E o interessante de Jean Person é que ele vai desenvolvendo assim, rivalidade com várias organizações do crime. São 3 organizações que ele enfrenta. Nós temos, no começo é a Guild, que até já logo no segundo episódio, os 2 primeiros episódios você pode assistir legendado no canal da Toei, né? E daí ele mata o líder dessa organização e aparece o irmão dele com a organização Neo Guild, que é interpretado pelo grande Kazuaki Takahashi, né? Ou Hiroshi Kawai, né, como ele é conhecido no Japão, o nosso Hayashi Change Griffon. Então já começa por aí, né? Você vê assim, um elenco mais
escolhido, né, assim, sabe, com bons atores, né, que já tem uma certa experiência. Daí nós temos a organização Tatewaki, né, aquele que parece assim bem um vilão de Batman, né, que é o ator Shun Sugata, ele que viveu o Kamen Rider Z-Cross, de 84, um especial que teve ali naquele ano, né, então ele já tem uma certa experiência. E ele é escolhido para ser o presidente Tatewaki, que no começo ele é bem caricato, vocês vão perceber se quem tiver a oportunidade de assistir a série. No começo até ele tem brincadeiras bobas, infantis, sempre com pirulito. Depois ele, conforme vai avançando a história e desenvolvendo essa rivalidade com o Jean Person, ele se torna assim mais sisudo. E depois ele vem a desenvolver uma armadura semelhante do Jean Person, né? O Jean Person tem ali a cor roxa, muitos falam que é rosa, não tem nada a ver, é um tom mais escuro, é um tom roxo, né? Até isso é citado na letra das músicas, né? As músicas são sensacionais também. E ele desenvolve essa rivalidade e constrói uma armadura, ele passa por experiências ali de transformação e ele pode acionar essa armadura que tem as mesmas habilidades de Jean Person e até mais forte. E temos uma outra organização que é a Super Science Network, eu achei bem interessante, que aí já utiliza assim, as experiências bioquímicas, né, mais assim voltados ali a parte mais orgânica da coisa. E nós temos outra grande atriz, a Tsuko Takahata. Ela vive a doutora Keiko, né, líder dessa organização, e ela viveu a bruxa Kyusei Jaspion e a bruxa Maria Baron em Kamen Rider Black RX. Então uma atriz talentosíssima, né? Eu acho uma das melhores ali do Tokusatsu naquele momento, 80, 90, né? E realmente ela abrilhanta mais ainda a série. E com o tempo, né, o Jean Person ali, as primeiras histórias são um pouco mais assim, simples, né? Com o problema do dia e tal. Com o momento surge um personagem que é bem importante dentro da trama, que é o Gun Gibson. É uma clara homenagem ao Mel Gibson, né? Com certeza. E ele tem duas armas, né? Que até ele coloca o nome Blossom, alguma coisa assim. Ele faz até uma expressão assim, baby, tipo assim, como se fosse um astro americano, né? É bem interessante. E no começo ele é designado pelo George Makabe, que eu esqueci que era o nome do personagem ali do Hiroshi Kawai, né? O Griffon, designado para destruir Jean Person. Só que ele acaba se voltando, né, contra essa organização e acaba com o tempo se aliando, né, se tornando ali de algoz, ali o parceiro de Jean Person. Uma amizade bem parecida com a que tem com Metal de Top Gunner, né, em 87. E as histórias vão ficando mais profundas, temos ali grandes participações, né, até eu tenho a lista aqui. Iceman Hunt, no episódio 6, tem a participação do filho do Shotaro Shinomori. Temos ali o Grande Caos do Robô Doméstico, que tem a participação do Tota Tarumi, que é o Jim Red Flash, né, da série Flashman. E tantas outras participações aqui, né, vimos que tem a Megumi Mori, que ela fez live, né. Temos ali o Takahiko Ota, que fez Bioman, ele é um dos policiais, né. E tantos outros, né, que quem é do universo Tokusatsu vai lembrar bem das carinhas deles aqui. Tem a presença da Rika Kishida, né, que foi a Kaori em Jetman, né, nós já falamos sobre Jetman também, e muitas participações ali. E o que é interessante falar sobre essa série, que você vai perceber muita reciclagem, demais. Não atrapalha em nada a trama da série, mas muita reciclagem de trajes, né? Pega parte de um, parte de outro, vocês vão perceber muito. Tem até reutilizado o traje do Magari, né? Do Jaspion inteiro. E outros tantos aí, utilizado de Bioman, de Machine Man, de tudo. E tem também uma reciclagem nas BGMs, que é aquelas músicas de fundo, utilizado do Jiraiya, né? BGMs do Jiraiya.
Isso daí também é bem interessante. Tanto que tem um episódio aqui, o Mata Mata Ninja, o episódio 20, que você começa a assistir, ele é um episódio do Jiraiya, né? Começa com aquelas BGM do Jiraiya, aparecem os ninjas, aquela atmosfera de um episódio do Jiraiya, só que é o Jean Perso, né? E ele tem também um filme, né, que é um curta, foi produzido, né, na época tinha muito isso, anos 80, 90, um curta que era produzido para o cinema, né, e era exibido junto com um curta de alguma outra série, né, no caso ali era Die Ranger junto com o Jean Perso, né, no ano de 93. E junto com animações também, da Toei Animation. Era exibido, né, é uma coisa bem interessante, eram curtas, geralmente no tamanho do episódio. Então, e falando também sobre a trilha sonora, a música de abertura, né? Até não posso pôr aqui, você entrar no YouTube, você vai ver. Bem empolgante, né? Temos uma música ali, que é a Seigi no Tameni, que surge ali do meio para frente, também é sensacional. Uma música empolgante, uma música assim que faz até você querer ser um super-herói. Nos momentos derradeiros ali da série. Né? E tem aquela atmosfera assim que começa de Giban, vai ali para o Spectre e vai avançando, que é aquele traje inteiro, não muito maleável, e que o dublê, né, o Sweet Actor, ele tem dificuldade de fazer os movimentos, né? Então ele é um pouco mais robótico, mais duro, né? Utiliza mais os braços, não muitas pernas. Isso daí é normal desde o Giban e continua assim com essa temática. Aquelas explosões, assim, quando bate, né, no traje, bate uma arma no traje. Lá tem muito na série, né, se você não gosta daquilo lá, pode se tornar um pouco cansativo. Mas realmente não atrapalha em nada. Ele não tem como se diz assim, uma composição civil, ele não tem o rosto humano. É o único herói dos Metal Hero que não tem. Ele é robô do começo ao fim, né? Não podemos dizer nem que é um Robocop, né? Porque ele não tem uma forma humana. E interessante que tem alguns elementos ali que foram pegos da série Robocade de 1973, né? Que ele usava trajes civis, né? Com uma boina, para não chamar a atenção das pessoas. E Jean Perso acontece isso, ele usa um traje preto, né? Ele até tem uma fisionomia mais humana, assim, com o formato da boca. Daí depois ele coloca, para o combate ele coloca uma outra parte, assim. E utiliza uma boina, que é mais referência a Robocade. Mas depois, com o passar da série, vai desenvolvendo, eles esquecem isso totalmente. Isso daí é normal, isso daí não tem como, né? Então eu quero dizer que é uma série bem interessante. É claro, muitos podem até se incomodar com o fato do que eu falei. Na minha opinião, que é melhor que Giban, tem vilões mais bem trabalhados. Tem muita reciclagem, mas as histórias são assim bem criativas, né? Você não vê muita coisa chupada das outras séries. Grandes atores, grandes histórias. Às vezes tem uma história ou outra que é mais arrastada, isso é normal, toda série tem. E você vai ver muito BGM do Jiraiya, né? Isso daí é normal, sempre pegava assim de uma para outra, né? Como tem lá Metal Dream Inspector, né? Sempre pegava assim depois de uns anos, que eles pensavam que caiu um pouco no esquecimento das pessoas, daí eles aproveitavam, né? E também pelo momento, problemas financeiros ali que estavam passando a Toei no começo dos anos 90. Então, mais Jean Perso tem seu charme, é uma grande história, né? Tem aquele clichê ali da cientista tratando o robô como um filho dela, né? Uma coisa até meio Pinóquio, né? Mas sensacional, você vai ver caras que você conhece, você vai ver muita coisa, quem assistiu os clássicos vai ver muita coisa ali, muita reciclagem feita, né? Você vai ver até partes ali do Dynamo, do Jasper, né? Então, mas realmente vale a pena. O problema é que tá difícil para se assistir, por isso que eu falo que seria interessante se com o advento, né, o retorno aí dos Metal Heroes, se a Sato Company, o pessoal começasse a pedir, adquirisse, né, essas séries Metal Hero clássicas, né, dos anos 90, que muita gente não conhece, e colocasse ali na plataforma do YouTube para assistir, né, porque
Ali só tem 2 episódios que está liberado pra gente, os 2 primeiros, mas assistam lá no canal da Toei, né? Quem sabe a Sato com o tempo consegue fazer isso. Então não dá para me estender muito, falar sobre essa série, sensacional, vale a pena. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, dar seu joinha, falar o que você acha da série que você assistiu, se você se interessa por assistir ela, né? Eu recomendo muito. Tem 50 episódios mais um filme, como eu falei, né? E é uma das séries que mais me chamou a atenção ali, tirando aquelas séries que foram exibidas aqui na TV brasileira. E não se esqueça aí, pois resenhar também é cultura.